Vamos lá. Pronto? Então, bom dia, vamos lá. Sétimo quesito. Todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Sim. Ok. Então, vamos lá. Sim. Vou ler o sétimo quesito e aí vamos fazendo as devidas correções. Então, o sétimo. Apesar do conto apresentar algumas palavras pouco usadas no dia a dia, é possível saber o seu significado pelo contexto. Ou seja, o contexto seria o meio ao qual essa palavra foi inserida. Então, leia alguns exemplos a seguir e relacione-os aos seus significados, tá? Então, eu tenho aí algumas palavras, ok? Vilarejo, ciscarém, indagou, anfitrião e monarca. E temos aí os seus respectivos significados, né? Perguntou, rei soberano, remexer em um solo, pequena aldeia povoado, o dono da casa que recebe convidados. Então, vilarejo. Vilarejo é o mesmo que o quê, pessoal? Pequena aldeia, Pequena povoado. aldeia povoada. Isso, pequena aldeia povoada. Então, a letra A é aqui, ó, no penúltimo, certo? Então, letra A, penúltimo. E a letra B, ciscarem? Remexeram o solo. Remexendo o solo. Isso, Remexeram remexerem o o solo. solo. Então, a letra B é o terceiro, a letra A, o quarto quadrinho. Indagou. Perguntou. 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 Letra C, o primeiro, tá? Anfitrião. O O dono dono da da casa que casa que recebe recebe convidados. Muito convidados. bem. Então, o dono da casa que recebe convidados, letra D é o último. E sobrou, restou o monarca, que é o rei soberano, letra E. Então, ficou letra C, letra letra C, letra E, letra B, letra A Letra D. e letra D, certo? C, E, B, A e D. Conseguiram acompanhar direitinho? Alguém tem alguma dúvida no sétimo quesito e não havia conseguido responder? Não. Então eu vou Não. ao oitavo, tá? Alguém leia o oitavo para mim, por favor? Desculpa, passei direto aqui. Alguém pode ler o oitavo para mim? Ninguém quer ler? Vai, Júlia, lê. Marília gostou tanto. Marina gostou tanto das histórias contadas por Regina que resolveu fazer como a tradição e contá-las a seus amigos e familiares que ainda não as conheciam. Para isso, ela utilizou alguns vocábulos diferentes daqueles utilizados pela contadora da história. Leia as frases abaixo e complete-as com substantivos correspondentes ao verbo indicado. Se precisar, use o Pronto, dicionário. ok. Então vamos lá. Então na letra A eu tenho o verbo pretender. Como é que vai ser escrito pretensão? No caso, pretensão é com o substantivo de pretender é pretensão, certo? E pretensão ficou com S, ok? Então, pretensão com S, tá? E a letra B, temos aí, para chegar a Gondar, siga em frente e faça à direita. O verbo é converter. Qual será o substantivo que vai derivar? Lembrando que palavra derivada, substantivo derivado, tudo que vem de derivado quer dizer que ele surgiu a partir de algo que já existe. Então, a Extensão, palavra derivada. Oi? extensão,
Não, a gente tá na letra B. Converter. Converter vai ficar como o substantivo dele? Conversão. Extensão. Conversão. Conversão. Conversão, gente, a gente tá na Extensão. letra B, tá? Letra Mas B. Para tem chegar à Gonda, extensão. quesito 8, letra B, tá? Extensão é sinônimo de estender. Isso. Mas a gente tá na letra B, tá? É converter. Converter vai ficar. Aí Conversão. responde. Como? Conversão. E não entendi. Você falou inversão ou conversão? Conversão. Conversão, ok. Isso. E conversão é escrito com cedilha ou com S? S. 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 Vamos ver. Ok, certíssimo, tá? Letra C agora. No caminho para Gondar, o caçador já não tinha mais dúvidas a respeito o verbo é Extensão. estender, bondade, agora é extensão. E extensão é com C. S ou cedilha? Cedilha. Como? C Com cedilha. S também, tá? Então, extensão é com S, ok? E a letra D, ao olhar novamente para o homem, finalmente teve o verbo é compreender. Isso, e compreensão é com... Igual. Nossa, tava zoada. E aí, compreensão é com... Cedilha? Cedilha? Vocês acham que é com cedilha? Vamos lá. É com S também, tá? Todos eles são com S. Vamos para o 9º quesito agora. Para que exercitassem a memória. Oi. Até a extensão tem S? Isso, extensão é com S. Todos eles são com S do 8º quesito, tá? Tá. Vou para o 9º agora. Todo mundo fez a correção? Tá? Sim. Vamos lá. Para que exercitassem a memória e também os pronomes interrogativos, lembrando que os pronomes interrogativos são os pronomes utilizados para o quê? Fazer... Perguntas. Como? Perguntas. Isso, para fazer perguntas, muito bem. Então, Regina pediu às crianças que fizessem um exercício, elaborar perguntas para os colegas, a fim de relembrarem acontecimentos do conto africano. Os dois reis de Gondar. Complete abaixo as perguntas feitas pela turma com o pronome interrogativo adequado. Então, vamos lá. Vou escolher alguém e essa pessoa vai me responder qual o pronome interrogativo que colocou em cada uma das alternativas, ok? Então, vamos lá. Thalita. Thalita, na letra A você colocou qual o pronome interrogativo? Quantos? Isso, muito bem. Isso ele está perguntando a quantidade de tempo que ele levou para chegar à cidade. Então, para se perguntar o quantitativo, o pronome interrogativo, quantos, tá? E ele vai para o plural porque são, né? Ele está perguntando os vários dias ali, tá? Letra B, vamos à letra B, deixa eu ver. Caio, na letra B, você colocou qual pronome interrogativo? Quem? Isso, muito bem. Então, é quem era o rei. Quem era o rei? Ele está perguntando a pessoa, tá? Então, pronome interrogativo, quem? Certo? Só um minuto que... É o caminhão do... Vamos lá. Estou escutando. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir ou o caminhão do ovo está sobressaindo? Tá conseguindo te ouvir, tia? Eu não consegui Então, vamos lá. O caminhão do ovo também para sair. A letra C, vamos para a letra C. Imprevistos. É coisa Os ovos caminhão do ovo é tudo podre. Vamos lá. Tem que saber qual carro do ovo comprar. Tem uns até que são bonzinhos.
Vamos à letra C. Foi a condição dada pelo pobre camponês para acompanhar o caçador? Letra C, vamos ver quem eu vou escolher. Carlos. Carlos Miguel, você colocou o que na letra C? Carlos, Carlos, conseguiu me ouvir? Você colocou o que na letra C, meu amor? Ah, não tem microfone? Então escreva para mim qual foi a resposta que você deu na letra C. Isso, muito bem. Qual, tá? Então ficou qual foi a condição dada pelo pobre camponês para acompanhar o caçador? E a letra D? Vamos à letra D. Quem vai responder a letra D? Deixa eu ver. Jarlison, na letra D você colocou o quê? Qual Na pronome D? interrogativo? Isso, na letra D. Que? Quem? Que? Ah, tá. Na verdade é só botar o O na frente, tá? Porque é o que, tá certo? Então é o que aconteceu quando chegaram ao palácio, tá? Só bota o Ozinho na frente. Mas tá correto, tá? Atrás, Muito ó, bem. atrás, porque o começo é atrás. Vamos a Vamos agora, deixa eu partilhar e seguir aqui. Página 67. Vamos começar o próximo capítulo, Histórias de Segregação, tá? Então, os alunos do quinto ano da Escola Mundo Mágico tiveram a ideia de conversar com alguns moradores do Quilombo do Cafundó para conhecer seu modo de vida e compreender a realidade que vivem. Alguém quer ler o quadrinho? Aonde, tia? Onde tem apesar? A mulher falando, é? Ai, perdão, passei direto. Ai, meu Deus. Apertei errado aqui. Passou muito. Peraí. Vou ter que subir. Apertei a tecla errada. É que eu tô chegando. Vamos lá, tem um quadrinho aí dos meninos conversando com os moradores do Quilombo do Cafundó. Aí alguém pode começar a leitura desse quadrinho? eu. Pô, eu Ó, leio então leia. Vai, Júlia. Pode ler, Júlia. contar. Leu Pode primeiro, ler. vai. Leia o primeiro. Um leu um, outro leu. Tem os dois, dá para ler. Apesar de a escravidão ter sido abolida no Brasil há mais de 100 anos, ainda passamos por muitas dificuldades por seres negros. Já passamos por várias situações de discriminação racial. Isso. Eu tô quase lá, gente. Peraí. E a Foi senhora porque eu passou apertei o muito. botão errado, aí ele desceu lá para a última página. Estou chegando já. Então vamos lá. Alguém pode continuar? Achei, pronto. Na sua opinião, por que a discriminação racial, também conhecida como racismo, ainda existe atualmente? Dê exemplos que ajudem a explicar sua resposta. Então, por que vocês acham que ainda existe o racismo hoje em dia, em pleno século XXI? Porque as pessoas ainda são racistas. Sim, as pessoas ainda são racistas. Mas por que elas ainda são racistas? Porque as pessoas não conseguem aceitar que todos somos iguais. Tem como tu falar um pouquinho mais alto? Porque as pessoas não conseguem aceitar que todos nós somos iguais. Ah, exatamente, a falta da aceitação da igualdade, né? Que todos nós É para escrever, tia, porque o podemos ser microfone tratados iguais. assim pode escrever. Ou não, essa é falada, não precisa escrever não, tá? Quando tem esse símbolozinho ali, ó, do megafone ali, é falada. No caso, vocês podem me citar um exemplo de que podem explicar a resposta de vocês? Yasmin,
já disse a da gente, né? Agora se falta das outras pessoas. Igual atualmente, o que que tem acontecido? Vocês acompanharam os jornais desse ano e E a viram senhora viu o que passou Peraí, no jornal? e viram vários casos de. Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque está passando outro caminhão de propaganda, infelizmente. Sim, tia. Do Tô ovo agora, ouvindo. porque eu moro perto do colégio, aí tá passando aqui corre do ovo. É outro caminhão de propaganda. Aí, no caso, vocês acompanharam os jornais esse ano, no começo, enfim, e viram o que aconteceram com relação a vários casos, né? Teve daquele homem que morreu porque era negro e o policial sufocou ele lá nos Estados Unidos. Isso. Então, a gente tem vários casos, infelizmente, que acontecem e estão interligados à questão do racismo, ok? Tia, recentemente Eu teve tinha um caso. visto. Oi? Recentemente teve um caso. Eu não sei se foi no Carrefour, parece. Isso, foi no Que Carrefour. mataram o homem. Porque era Isso. negro. Isso. Ele foi morto a pancadas, né? Ele foi espancado até a morte pelos seguranças do estabelecimento. E ele também era negro. Tia, foi o Carrefour daqui? Foi, não, de Porto Alegre. Mas, tia, não é só. Mas Mas alguma coisa de errado ele fez. Porque só porque ele é negro, o policial não ia fazer isso com ele, não. Ele passou na reportagem que estava. Mas assim, quem foi que respondeu, que falou que alguma coisa de errado ele fez? Ô tia, eu vi que ele tinha dado um murro na cara do guarda. Não, veja só, é porque assim, a gente não sabe realmente até onde a mídia está mostrando da realidade dos fatos, certo? E com relação a um erro não justifica o outro. A ação que eles deveriam ter tido com o homem, se ele fez algo de errado, era ter o algemado e chamado a polícia. Aí, assim, Que a polícia tivesse levado ele para a delegacia, certo? E não ter matado. Entendeu? Até porque ações como essa no nosso país é crime. Você não tem direito de tirar a vida do outro, independente do que ele fez. Entenderam? Então, um erro não justifica o outro. Foi errado a forma como eles abordaram ele. Aliás, a forma como eles chegaram. Eles mataram, tiraram a vida. Entenderam? Então, assim, ele tinha família também, ele tinha filhos. E essas pessoas estão sofrendo, tá? Então, vamos ao segundo quesito. Na sua opinião, como pessoas em geral podem ajudar a combater a discriminação no dia a dia? Então, como as pessoas podem fazer para combater isso nos dias de hoje? E aí? E essa daí eu não sei responder, não. Eu também não consigo, não. Assim, a maioria já tá fazendo, né, tia? Fazendo protesto, fazendo. Sim, fazendo protesto de aceitação, que todos somos iguais. Mas isso não tá resolvendo quase Mas nada. isso não tá resolvendo muita Tá coisa. acontecendo coisas piores, como as pessoas serem mais julgadas. Tá ficando algo de pior. Isso, assim. Preto, essas coisas. Entendi. Os protestos pacíficos, né, no caso. O que mais? Vocês acham que campanhas de conscientização nas escolas ou enfim, está em empresas também, no caso, poderem incentivar os funcionários, incentivarem os alunos, enfim, a poderem mudar, né? A visão. Vocês acham que também resolveria o problema? Tia, sabe uma matéria que a gente não tem mais, mas era bom que fosse obrigatório em todas as escolas e tivesse para sempre? Você está falando de ética, né? Cidadania.
A gente Mas, na tinha. verdade, o material de vocês, ele acrescentou ética e cidadania, sim. E essa aula que nós estamos tendo, ela é interdisciplinar. Eu estou dando uma aula de ética e cidadania para Tem vocês, até ali em entenderam? cima um O negócio. que aconteceu foi porque tiraram a nomenclatura só. Mas livros. inseriram ética e cidadania nas disciplinas de história, de geografia, de português, até matemática, ciências. Vocês também abordam temas que envolvem ética e cidadania, entenderam? Vamos ao terceiro agora. A discriminação racial pode causar problemas relacionados à desigualdade social para pessoas afrodescendentes, como diferentes oportunidades de acesso à educação, ao trabalho e ao lazer? Explique sua resposta. Então, vocês acham que a discriminação social ela pode acarretar, ou seja, ela pode provocar a desigualdade social? Pode. Pode? Por que ela pode? Porque isso não acontece com todo mundo. A maioria das vezes é com pessoas negras. Isso, é assim, vamos lá. Eu vou fazer vocês agora analisarem. Vocês, né, todo ano, os pais de vocês levam vocês ao médico, certo? Quantos médicos negros já atenderam vocês? Eita, Como tia, assim? nenhum. Quantos médicos negros? Qualquer área, um oftalmologista, Pediatra. um ginecologista, não. Meus Um pediatras. clínico geral, No médico. Meus pediatras, meus dentistas, tudo médico. dentista, enfim. Isso não existe. Nenhum. Nenhum. Não que eu lembre. Não, tia. Eu também não lembro. Meu dentista, minha Ah, pediatra. parece uma vez É que tudo- foi. Peraí, um de cada vez, vamos lá. Yasmin estava falando, Yasmin está com o áudio ligado. Pode falar, Yasmin. Meu dentista, meu pediatra, tudo é branco, eu nunca vi. Eu acho que São brancos. se eu me lembro, A minha se eu me mãe- lembre não. A Eu me lembro também. Emerson. Quer falar? Não. Ah, é porque eu vi seu áudio ligado. Não, você nunca percebeu se já foi atendido por um dentista ou por um pediatra E negro? dentista só foi mulher e branca. Nunca foi negra, não. Tá vendo? Eu também Então, não mulher, As pessoas não deixam os negros trabalharem assim, como pediatra, dentista. Negros têm muito menos oportunidade de trabalho. Exatamente. Só um minuto, gente. O caminho do ovo de novo. Tá fogo hoje. Você está conseguindo me ouvir? É porque acontece, como o áudio daqui é um pouco baixo, eu não consigo ouvir vocês. Não, a página que estamos é a 67, tá? Sim, tia, dá pra Aí, ouvir. no caso, os pais de vocês, avós, enfim, já chamaram, já precisaram de advogados, enfim, ou trabalham em alguma empresa, onde tem um engenheiro, alguém que seja negro, num cargo bem acima, tá? É do manual do professor, do manual do aluno, perdão. Manual do aluno, página 67, tá? Olha, tia, minha mãe trabalha em hospital, ela é técnica de enfermagem. Ok. Todos os amigos que eu já vi dela, assim, que ela mostra pelo celular, nunca percebi nenhum negro. Tá vendo? Ah, é a mesma Então, assim, coisa. Minha mãe é enfermeira-chefe também. Aí eu nunca vi os amigos dela negros, só todos brancos. Assim, existem médicos negros, existem advogados negros, engenheiros negros, advogados negros, jornalistas negros. Hoje em dia está ganhando uma visibilidade bem grande com a Maju, né, Maju Coutinho, e dentre outros jornalistas. Porém, né, vocês viram agora que, né, me mostraram, me disseram que
em áreas, em profissões de nome, profissões consideradas, né? Vocês estão me ouvindo? É porque pensei que tinha travado. Em profissões como essas, é muito raro nós vermos pessoas negras. Então, o sistema de cotas, ele existe para poder ajudar essas pessoas. Então, a questão, aí, pronto, a gente pode, né, vocês podem responder agora essa questão aqui, a questão da desigualdade social. Então, quantos negros vocês já viram trabalhando em cargos mais baixos, por exemplo, como vendedores, donas de casa, né? Empregadas domésticas, diaristas. Quantas pessoas negras vocês já viram trabalhando nessas áreas? Aí eu já vi algumas. Tá vendo? Você já viu mais pessoas, não foi? Comparado ao que você não viu nas áreas de medicina, né, de direito, praticamente você não viu ninguém, ou se viu uma pessoa. Nas áreas menores você já viu mais pessoas, certo? Então, o que acontece? A desigualdade social, infelizmente, tá? E o acesso à educação, se a gente analisar, por exemplo, pegar as comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, as áreas até aqui, não precisa nem ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Se vocês analisarem aqui em Pernambuco mesmo, as áreas mais pobres, né, mais carentes, quantas pessoas negras habitam lá, né, habitam essas áreas? Muitas pessoas, tia. E quantas pessoas, né? E se elas já habitam essas áreas, o acesso à educação é limitado, o acesso a saneamento básico é limitado. Ô, tia, Oi. nos Estados Unidos tem muito mais racismo, por causa que tem escola só para negros, um bocado de coisa só para negros. E policial bate nos negros também. É porque o que acontece, a questão da segregação racial nos Estados Eles não Unidos, querem juntar com os brancos para não ter briga. E também porque eles não querem que... Assim, não querem que eles se juntem, porque os brancos não querem a presença dos negros nas escolas deles. é porque, assim, o sistema segregacional nos Estados Unidos, e não são todos os estados, tá, pessoal? São só alguns estados, que demoraram um pouco para serem desfeitos, tá? Então, por isso que até hoje é um pouco mais prevalece. Mas se a gente fazer uma análise aqui no Brasil, nós também vivenciamos um sistema né, de discriminação. Vendo esses casos, quantos casos nós acompanhamos esse ano no Brasil? Só esse ano, né? Se a gente fizer uma análise dos anos anteriores, tá? Então, aqui também, infelizmente, né, vivenciamos isso. Vamos ao quarto agora. Você acredita que as campanhas publicitárias promovidas por ONGs e instituições governamentais são importantes para o combate ao preconceito contra os afrodescendentes? Vocês acham que essas campanhas são importantes para o combate ao preconceito aos afrodescendentes? Sim. Sim, por quê? Muitas pessoas nessas ONGs aprendem a respeitar mais. Isso, incentivar as pessoas a terem respeito, né? Que mais? Respeitar o próximo. Oi, amor? Respeitarem os outros e respeitar o próximo. Isso, não importa se é respeitar o negro ou próximo. branco, não importa. Exatamente, mostrar que não importa a nossa cor da pele, todos nós somos iguais, não é? Tia, um dia Vocês desses sabem de alguma ONG, de algum órgão que façam essas campanhas? Vocês se lembram de algum? Não, tia. Não. Não, eu só vi na televisão, Não. só que eu esqueci o nome, ou eu vi a televisão um dia ou um ano atrás, sei lá. Acho que foi uns anos atrás. Ah, ok. Então vamos lá. O Tia. Urbano. Oi, amor? Pode falar. Tia, um dia desses eu vi uma reportagem que era
Era um homem branco, um negro, um marrom, assim, essas várias cores, né? E todo mundo botou a mão um em cima do outro e olhou para baixo. Aí o protagonista disse assim, ó, tá vendo aqui embaixo? A sombra é da mesma cor. Tá vendo? Para fazer a gente pensar. É igual, fizeram um pequeno teste. Me fugiu a palavra agora. Com crianças. Não, na verdade foram com adultos mesmo. Fizeram uma espécie de um teste com esses adultos, pedindo para que eles fizessem uma pesquisa, né? Pronto. Com alguns adultos, né? Selecionaram algumas pessoas na rua, enfim. Aí fizeram o seguinte: colocaram fotos. Primeiro mostraram fotos com pessoas negras fazendo atividades do cotidiano. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. 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 E aí, pronto, colocaram pessoas fazendo coisas do cotidiano, como cuidando do jardim, limpando a casa. Primeiro mostraram fotos com pessoas negras. Aí todo mundo começou a responder. Por exemplo, via o homem negro cuidando do jardim. Aí falava que ele era o jardineiro da família. Via a mulher lá limpando a casa. Aí falava que ela era a empregada doméstica. Aí outra foto de uma mulher negra cuidando de crianças. Com crianças, né? Aí falou que ela era a babá, enfim. Fizeram a mesma coisa, só que depois com fotos de pessoas brancas, né? Fazendo as mesmas atividades. Aí o que as pessoas responderam? Começaram a responder que o homem branco cuidando do jardim era um empresário que estava de folga cuidando do jardim dele. A mulher branca limpando a casa era uma mulher que a faxineira tirou folga e ela resolveu fazer lá a atividade, a tarefa doméstica. A mulher branca cuidando das crianças não era babá, era a mãe brincando com os filhos. Tá vendo? Olha isso, olha a ideia que as pessoas têm. E isso é involuntário, porque isso tá empregado na sociedade. Entenderam? É como Veja a se fosse diferença, né? que só negros podem trabalhar para outras pessoas. Tipo, o branco não era empregado, era o dono da casa. Isso, exatamente. E sendo que, na verdade, as fotos eram de pessoas negras também. Tipo, a mulher negra cuidando da casa era a casa dela. O homem negro cuidando do jardim poderia ser o jardim dele também. Entenderam? A mulher brincando com as crianças poderia ser a mulher negra brincando com os filhos, como a mulher branca. Entenderam? Então vamos lá. O Urbano e o Otávio também ouviram relatos de moradores sobre discriminação racial e viram que alguns estabelecimentos da comunidade, como a escola e o centro esportivo comunitário, divulgam cartazes de combate a esse problema social. Leia a seguir 2 cartazes que eles viram na comunidade. Então vamos ler. Alguém pode ler o primeiro cartaz? Eu. Pronto, pode ler. Racismo. Eu enfrento com educação. Zelinda Barros, ativista e professora da UFRB. E você, como enfrenta o racismo? Acesse todoscontraoracismo.com.br e deixa seu depoimento, né? Deixe seu depoimento. Quem quer ler o texto 2? Eu. Pode ler. As cores são diferentes e o respeito deve ser igual. Esporte sem racismo. Somos todos iguais. Isso, Prefeitura Municipal de Cacinhas, Diretoria de Esportes de Cacinhas, Pernambuco, tá? É Casinhas. Então vamos lá. Vamos explorar agora os textos. A professora Nádia explicou às crianças que os textos lidos são propagandas. Lembram que eu dei uma aula para vocês explicando o que são os textos, né? As propagandas, os textos publicitários. Eles trabalham com o quê? Qual é o principal objetivo das propagandas? Por que elas existem?
incentiva as pessoas a comprar? Isso, assim, Acho que eu dei uma o texto notícia. publicitário, ele não está só baseado na questão de comprar, tanto que esses dois cartazes, eles são anúncios publicitários. Anúncios de campanha também estão dentro das propagandas, tá? A mensagem de ajuda. Isso, assim, mais ou menos, ajuda. Tentando Vamos ajudar lá. os outros com propagandas. Oi, meu amor? Tentando ajudar os outros com as propagandas. Isso, assim, a propaganda ela trabalha com o elemento de persuadir, convencer o leitor. Se a propaganda for de um determinado produto, ele quer, o objetivo central do texto é convencer o leitor de aderir àquele produto, de comprar e tudo mais. Quando é relacionado a campanhas de conscientização, o principal objetivo dessa propaganda é conscientizar o leitor de aderir àquela campanha, de fazer parte daquela causa, tá? É uma Como no caso campanha dessa de. campanha aí. É uma Oi? campanha. É uma campanha de conscientização. E isso está conscientizando, ou seja, fazendo com que o leitor ele reflita sobre aquilo e ele apoia aquela causa. Conscientizar é isso, tá? Então, esse gênero textual ele é utilizado amplamente pela publicidade para divulgar informações à população, de modo a conscientizar as pessoas sobre determinados problemas, tá? Então, antes que a professora dissesse, toda a turma do quinto ano já tinha identificado que os textos lidos eram propagandas. Como será que as crianças perceberam isso? Então, como que vocês acham que as crianças perceberam que o texto já era uma propaganda? Por quê? E aí? Por que que eles perceberam que era propaganda? Logo que leram os textos. O que que a propaganda utiliza? Qual é o tipo de linguagem que ela utiliza? E aí? Oi? Ela utiliza a linguagem verbal, não verbal, a linguagem mista. Vocês já aprenderam isso? Mista. Isso bem, a junção da verbal e não verbal. O primeiro elemento é isso. O que mais? O texto, a linguagem verbal que aparece é muito longo. São longos, são textos longos. Não, são textos. Textos curtos. Isso. Então, a propaganda dos elementos também, além da linguagem mista, são os textos curtos, tá? Textos bem curtinhos. Alguém levantou a mão? Tia, Oi, tô ouvindo, mamo. Quem levantou a mão, pode falar. Tia, eu saí porque minha avó me chamou ali no portão. Ah, tá. E aí? tá travado demais. Não tá aparecendo seu rosto, tá todo preto. Tá um J na frente e aqui a tela que a senhora apresentou. Tia, pra mim, tá a senhora. Pra mim tá Pra mim normal, tá tá aparecendo seu aparecendo. rosto, só que a senhora tá travada. Tá aparecendo Então, é Tá a senhora aparecendo o meu rosto para congelada. outras pessoas ou só para a Júlia? Sim, tá aparecendo seu rosto, mas às vezes a senhora congela. Tá travando demais, tia. Dá pra Peraí, Um de gente, cada calma. vez, um de cada vez, um de cada Cada vez. vez, senão não tem como. Ó, Tia, vamos pra lá. mim, tá aparecendo seu rosto, só que de vez em quando tá travando o seu rosto. Pronto, gente, esse travamento que acontece é por conta do sinal da internet. Então, assim, só tenha um pouco de paciência. Se não entender, peça para que eu repita, que
eu mais uma vez vou falar aquilo que ficou travado, tá? Porque, infelizmente, o travamento não dá para resolver, porque pode ser proveniente do sinal da internet, entendeu? Porque se eu atualizar a página, eu vou sair da reunião. Tá? Agora, se tiver muito travando mesmo, não tiver para de jeito nenhum de ouvir, aí eu vou ter que sair, tá? Então, tá muito ruim ou ainda tá dando para... Não, já tá dando para ouvir. Tá certo. Então, vamos lá. Outro elemento também que contém nas propagandas é o quê? A linguagem, né? Vocês disseram que os textos são curtos e tem um elemento principal que são as frases de efeito. Geralmente uma frase, alguma coisa que chame a atenção do leitor, tá? Por que que os anúncios eles têm que ser textos, os cartazes, enfim, eles têm que ser textos curtos? Por quê? Porque a pessoa lê mais rápido. Melhor, para explicar melhor, que a pessoa não fique... Isso, para a pessoa ler mais rápido, para a pessoa explicar melhor. Por quê? Por que isso? Porque onde são colocados e divulgados esses tipos de texto? Televisão? Nas ruas. Televisão também, mas assim, onde é mais comum a gente ver? Os cartazes, principalmente. Nas ruas. Nas ruas. Então a pessoa está andando na rua, ela está com pressa, ela está indo para algum lugar específico, ela não vai parar para ficar lendo um texto se o texto for gigante. Ninguém vai parar para fazer isso. Então, e outra, se só tiver texto, não tiver imagem, não vai chamar a atenção da pessoa. Agora, se você vê a foto de algum produto, a foto de alguém, de um artista, por exemplo, muitas empresas usam, né, um artista famoso para poder divulgar a marca. Por quê? Porque chama a atenção da pessoa. A pessoa vai parar para ver, certo? A pessoa vai parar para ler, vai chamar. Então, tem que usar desses elementos por conta disso. Cada gênero textual, ele é produzido de acordo do ambiente, né, ao qual ele vai ser inserido, tá? Por exemplo, eu tenho o gênero conto, que vocês viram, né? O conto africano. Eu tenho o gênero conto. O gênero conto, ele é um texto mais corrido, ele é um pouco mais, né, narrativas curtas, enfim, porque é um texto que eu vou ler onde, geralmente? E aí, onde eu vou ler o conto, no caso? O conto eu leio geralmente onde? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Em casa. Em casa, na escola, né? Vocês fazem a leitura na escola, então são em ambientes fechados, ambientes onde eu vou ter um tempo maior para fazer a leitura, tá? Onde eu vou ter um prazer maior, então eu vou estar no momento em casa, que eu estou a fim de ler, que aí eu vou usar isso como um lazer, tá? Aí, no caso, cada gênero textual ele vai se adequar ao ambiente ao qual ele é inserido. Por isso que os cartazes eles têm que ser textos práticos, porque eles estão nas ruas, eles estão nos hospitais, eles estão nas escolas também, tá? Vamos lá. Então, Otávio e Urbano perceberam que ambos os textos visam convencer as pessoas a participar de uma causa importante e recordaram-se de dois gêneros textuais que já haviam estudado, tá? Então, você já estudou nos anos anteriores e até viram esse ano que as propagandas são compostas de linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, como vocês responderam, ela possui a linguagem mista, tá? E também viu que as campanhas de conscientização são uma série de ações que são promovidas para atingir um objetivo que beneficia as pessoas em geral. Então, todas as campanhas de conscientização, elas querem trazer algo de bom para as pessoas, tá? Então, nós temos campanhas de conscientização do trânsito, conscientização das pessoas, de campanhas de vacinação, dentre outras. Ô tio, brigando no chat por causa de fone. Oi? O povo tá brigando no chat por causa de fone.
Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque estão falando que a menina tá engolindo. Conversando lá. Aí quando é para prestar atenção e responder as coisas, ninguém fala, né? Ah, tá. Eu tô respondendo. Não precisa, assim, né? Não precisa. É porque as pessoas falam o somzinho tá ruimzinho mesmo, quando tá? eu Então, na boca, aí eu tô fica aquele pedindo, som às vezes, chiando. peraí, só um minutinho. Eu tô pedindo para que vocês, às vezes, respondam, né? Por quê? É porque eu não tô conseguindo, às vezes, ouvir direito. Porque o sonzinho, ele é baixo, tá? E esse computador aqui não pega fone, entendeu? Aí eu tô sem meu fone. Por isso que, às vezes, eu tô pedindo para vocês responderem, falarem um pouco mais alto, quem tem a voz mais baixinha, tá? Então, vamos lá. Os dois textos que você leu são semelhantes quanto ao assunto, né? Eles estão falando ambos da discriminação racial. No entanto, cada um tem um foco diferente, ou seja, cada um está tendo os dois estão falando do mesmo tema, certo? Que é a discriminação racial, porém com abordagens diferentes, tá? Ou seja, apresenta a situação em contextos diferentes e ambientes diferentes, tá? Identifique esses contextos numerando as afirmações adequadamente. Então, primeiro aqui, O carro do outro alerta para o preconceito que pode haver em ambientes esportivos. É o texto 1 ou é o texto 2? Texto 2. Muito bem, ó, porque o texto 2 está falando de esporte, está falando do campo, né, dentro do futebol. E o outro, texto 1, está abordando a discriminação do ponto de vista de um comportamento pessoal, tá? Vamos lá agora. Eu vou dar um tempo para vocês responderem as páginas 70, tá? Vocês vão responder a 71. 71, 70, vão respondendo, tá? Até a 72. Então, da 70 a 72, tá? Vou botar aqui no chat. Responder páginas agora em classe, tá, pessoal? Página 70 a 72. Que horas são, tia? São 9h14, tá? Então, vocês vão começar a responder, vão parar os 10 minutinhos do lanche e depois voltam a responder, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação, porque vocês vão responder, depois eu reinicio com a correção, ok? Então, mais aqui. A página é qual mesmo? Tem 70 a 72, tá? 70, 71, 72.